Maciço de Baturité, patrimônio e herança cultural, tradição, cultura e liberdade. Uma harmonia de diferentes e agradáveis sensações. Assim pode ser apresentado o Maciço de Baturité. Localizado a poucos quilômetros de Fortaleza, seu relevo ergue-se como um monumento esculpido pela natureza. Uma serra integrada ao sertão que reúne um rico patrimônio a ser admirado e preservado. A flora, a fauna, o clima e as paisagens constituem um bem de todos. A resistência sertaneja e a exuberância serrana encantam moradores e visitantes. Em tudo o cenário pintado com as tintas vivas do agreste e da Mata Atlântica. Em meio a esse patrimônio natural, a presença humana constitui um valioso patrimônio cultural. Igrejas, monumentos, ferrovias e um variado casario são marcas de diferentes épocas e estilos. Juntos, os municípios do Maciço de Baturité formam uma rara e harmoniosa combinação de diversidades. O patrimônio imaterial. A essência do maciço é a sua gente. Homens e mulheres de várias épocas deixaram as marcas de seus feitos. As gerações atuais são os novos protagonistas da história. Os índios foram os primeiros povoadores do maciço. As etnias nativas ainda estão presentes na fisionomia, nos objetos, na linguagem e nos costumes do povo. Os negros também formaram o caráter e a história da região. Sua herança legou exemplos de luta e sonhos de liberdade. Em 1883, o maciço tornou-se o berço da abolição da escravatura no Brasil. O artesanato que sai de mãos do Maciço de Baturité tem muita diversidade e técnica. Esses saberes, transmitidos de geração em geração, resultam em bens culturais que ajudam na sobrevivência dos artesãos e fazem parte do patrimônio de muitas famílias. O jeito de morar diz muito sobre uma região. A população do maciço mora quase exclusivamente em casas, de variados estilos e tamanhos. Há sempre o encanto da vida simples nessas residências, sem exclusão de modelo ou porte. Seus interiores abrigam sentimentos que merecem ser compreendidos como um patrimônio a ser preservado. As festas populares são eventos que animam moradores e visitantes. Reisados, Bumba Meu Boi e quadrilhas mostram a força da tradição em cores, danças e músicas. As celebrações de cunho religioso também movimentam as comunidades. A fé popular encontra representações diversas e cada município se esmera em homenagens aos seus padroeiros. A cultura cafeeira transformou a vida no Maciço de Baturité. Com a renda das colheitas, houve mais prosperidade econômica. O colorido e o aroma dos cafezais ainda se espalham nos campos.
A implantação da cana-de-açúcar também mudou a paisagem e a economia. Doces, licores e cachaças deram mais sabor e identidade à gastronomia local. A cultura também tem mestres. São os guardiões e professores de muitos saberes transmitidos de geração a geração. Temos orgulho de cada um deles e de suas obras. Importantes nomes das artes visuais nasceram ou se radicaram no maciço de Baturité. Suas telas retratam paisagens naturais e tipos humanos que formam a iconografia regional. A série de grandes pintores do passado continua nos talentos do presente. O teatro é uma tradição. Em suas peças, dramaturgos e atores se inspiram nos contos e nas comédias populares. O Festival Nordestino de Teatro é realizado há mais de 10 anos em Guaramiranga. A música local é eclética. O tradicional e o moderno convivem lado a lado. Cantores e instrumentistas recebem influências musicais típicas do agreste e da sonoridade que emana da serra. Outras influências também contribuem para a receita musical que dá ritmo à vida no maciço. Romancistas e poetas como Franklin Távora, Juarez Barroso, Otacílio de Azevedo e Eduardo Campos representam a literatura no maciço de Baturité para orgulho de todos os cearenses. O patrimônio edificado. Pontilhando o sertão e a serra, encontramos exemplares de patrimônio edificado que remontam ao final do século XIX. Um olhar apurado percebe detalhes característicos de cada época. Os construtores se esmeravam em suas artes aplicando elementos decorativos em cada edificação, das mais requintadas às mais simples. Entre as edificações mais significativas estão as igrejas maiores, onde se veneram os santos padroeiros. De modo geral, são as edificações mais altas dos municípios. Suas torres podem ser vistas a longa distância, encimadas por campanários fundidos em ferro ou bronze. Muitas capelas e ermidas se espalham por subúrbios e distritos. De linhas e dimensões modestas, mas harmoniosas, são referências de devoção para os habitantes de suas proximidades. Do fim do século XVII, a Capela de Itãs é a segunda mais antiga do Ceará e uma das mais importantes por seu valor histórico. Obra de índios missionados, sua edificação atraiu o povoamento que perdura até hoje. Concluído em 1924, o Mosteiro dos Jesuítas é uma das edificações mais amplas e imponentes da região. Toda revestida em pedra, sua fachada se abre em dezenas de largas janelas que avistam os extensos horizontes da serra e do sertão mais ao longe. O Convento dos Capuchinhos é outro exemplo de edificação religiosa. Contornando um pátio ajardinado, suas dependências abrigam painéis e afrescos de inspiração sacra. Ao seu lado, ergue-se a igreja de Nossa Senhora de Lourdes. A religiosidade popular também produziu monumentos e santuários ao ar livre. Nas datas solenes de padroeiros, esses marcos da fé se enchem de romeiros e visitantes locais e de municípios vizinhos. A estrada de ferro trouxe desenvolvimento econômico e social para a região. Por seus trilhos, pessoas chegavam e partiam, mercadorias circulavam, notícias corriam. Atualmente, muitas estações estão desativadas. Algumas servem a fins culturais e públicos, já outras estão esquecidas. A rede de museus do maciço preserva objetos, documentos e histórias. Visitar esses museus nos ajuda a conhecer o passado e planejar melhor o futuro. O patrimônio natural. A natureza dotou o maciço de muitos atributos. Formações rochosas singulares são monumentos naturais que recebem nomes pitorescos como a Pedra do Frade, a Pedra Aguda ou Pedra do Bacamarte. No sertão adaptado aos rigores do calor e da aridez, a natureza se revitaliza na estação das chuvas. O que parecia seco estava apenas em dormência.
A serra é um jardim. Flores ambientadas ao clima recobrem o solo úmido e fértil, pontilhando de cores a densa folhagem de árvores e gramíneas. A orquídea Catleya labiata é uma das várias espécies nativas do maciço. Cicerones alados da serra, os pássaros são uma festa para moradores e visitantes. Na estação das chuvas, as cachoeiras alcançam seu maior vigor. Entre os relevos despencam sonoras emolduradas pelas cores da mata. Por toda a serra, elas encantam os amantes da natureza. Por tudo isso, o patrimônio do maciço de Baturité compõe um conjunto único de bens culturais e naturais, que merece ser conhecido, valorizado e preservado.